Oi, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos misturar um pouquinho do nosso assunto, né? Que nós já vemos falando sobre os dinossauros, sobre os animais grandes e do passado, e vamos misturar aí com a língua portuguesa, ok? Então, hoje a nossa aula vai começar na página 226 e a gente vai continuar falando então desses animais do passado. Então, megafauna. Há muitos e muitos anos, diversas espécies de animais conviveram com os seres que habitavam as cavernas. Nós também já falamos sobre as pessoas que viveram nas cavernas, então que viveram aí há algum tempo atrás, antes de nós, né? E esses grandes animais, como os mastodontes, por exemplo, os preguiças gigantes, os tigres dentes de sabre, eles viviam em alguns locais aqui do Brasil também. Essas e outras espécies de animais, conhecidas como megafauna, não existem mais nos dias de hoje, pois foram extintas há muito tempo. Então, megafauna, o nome mega nos remete a grande. Então, esses animais, eles já eram maiores do que nós estamos acostumados hoje em dia. Então, agora a gente vai conhecer alguns desses animais, desses seres incríveis. Olha só. Aqui nós temos a ficha do animal, tigre dentes de sabre. Então, ele tem um nome científico um pouquinho mais complicado, que era usado aí pelos cientistas. Vocês também vão lembrar que quando nós falamos dos dinossauros, nós tínhamos aí sempre a imagem de um corpo, né, de uma pessoa para a gente comparar aí o tamanho. Então, o tigre dentes de sabre, ele mais ou menos tinha 2 metros de comprimento, então ele era bem comprido, cerca de 1 metro de altura. E a alimentação dele, ele comia outros animais. Então, como ele era um pouco maior, se alimentava de animais um pouco menores do que ele conseguia caçar. E aí, o comportamento social dele é que ele vivia e caçava em pequenos bandos. Então, tinha um tigre junto com outros tigres dessa mesma espécie. Então, eles viviam aí em pequenos bandos, tá? Pequenos grupos. Outro animal era o preguiça gigante. Esse era bem grande mesmo, bem gigante. Ele tinha até 6 metros de comprimento, ou de tamanho, né? 2 metros sobre 4 pés e 4 metros sobre 2 pés. Então, quando ele ficava de pé, nessa posição que vocês estão vendo na imagem, ele tinha mais ou menos 4 metros de comprimento. Mas quando ele se apoiava, então, com esses 4 pés, né, ficava um pouquinho menor. Ele se alimentava de folhas e também de grama. Então ele já não se alimentava aí como o tigre, ele se alimentava de outros animais, mas esse aqui não. Então a preguiça já se alimentava apenas de folhas, de grama, tinha uma alimentação baseada em plantas. E ele vivia também em pequenos bandos, ou seja, um pequeno grupo dessa mesma espécie de animal. Agora nós temos o mastodonte. Ele é bem parecido com um elefante, né? Só que ele tem esses dentes, né? Essas garras afiadas aí. Mais ou menos 5 metros de comprimento, tá? A altura dele de 3 a 4 metros. Ele se alimentava de folhas, brotos de arbustos e também de frutos. Então, nós começamos lá com o tigre, que se alimentava de outros animais, fomos para a preguiça, que se alimentava de folhas e gramas, e esse, então, o mastodonte, se alimenta de folhas, de brotos, né, que são aqueles pedacinhos que vão nascendo aí das árvores, e também se alimentava dos frutos. E aí, esse animal vivia em manadas. Manada é o coletivo, então, de elefantes. Então, quando nós temos mais do que um elefante, nós dissemos que é uma manada, ok? Então, ele vivia nesses grupos com outros da mesma espécie. Então, os estudiosos não conseguiram uma resposta segura sobre as causas das extinções de muitos animais que viveram há milhares de anos atrás. Ou seja,
ninguém encontrou uma resposta para dizer por que esses animais entraram em extinção, tá? E aí a gente vai tentar entender, vamos conversar como aconteceu essa extinção também dos dinossauros. Eu vou ler esse texto para vocês e vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho mais. Então você talvez já tenha ouvido falar que os dinossauros que por milhares de anos reinaram sobre a Terra foram extintos provavelmente por causa do choque de um asteroide com a Terra. Isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver aí como se isso tivesse acontecido, né? Nós não sabemos ao certo se isso realmente aconteceu, se isso é apenas uma teoria, mas os cientistas, eles nos dão essa explicação, tá? Então, esse asteroide, ele afetou o clima da Terra. Então, há 250 milhões de anos e provocou a extinção de muitas espécies de animais, né? Então, os dinossauros e esses outros bichinhos que nós vimos agora, a preguiça gigante, o tigre dentes de sabre e o mastodonte, eles também viveram. E aí, pode ser que tenha ocorrido isso. Então, esse asteroide pode ter se chocado com a Terra e provocado um aumento da temperatura. E então, esses animais acabaram morrendo e se extinguiram aqui da Terra. Então, isso pode ser uma das respostas, tá? Nós temos várias. Se a gente for pesquisar, nós vamos encontrar aí várias respostas relacionadas a isso. Mas a Prof trouxe uma delas aqui para vocês. Mas você sabia que bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu outra grande extinção que também foi provocada pela queda de um corpo celeste. Um corpo celeste é como se fosse esse asteroide, tá? Aqui na Terra. Então a gente vai tentar imaginar aí a cena de um grande cometa ou um asteroide, como aquele que nós vimos na imagem anterior, entre 6 e 12 quilômetros de comprimento, e ele vai se chocar aí com a Terra. Então ele era bem grande e ele acabou caindo aqui na Terra. Mas não pense que esse corpo celeste, esse asteroide ou esse cometa, extinguiu os animais e plantas que estavam debaixo dele. Devido à queda do cometa ou do asteroide, as atividades dos vulcões também aumentou. Então, aqui na Terra já tinham os vulcões, porém, quando caiu, como a temperatura começou a aumentar, então esses vulcões começaram a trabalhar mais, né? Ou seja, começou a sair mais lava desses vulcões, eles começaram a entrar em erupção com mais facilidade. Então, o nível de oxigênio dos oceanos foi modificado também, então o ar, né, que nós respiramos, o oxigênio, ele acabou sendo alterado nos oceanos, tá? E o clima alterou bastante, então começou a ficar um pouco mais quente. E foram essas coisas que aconteceram, esses eventos, que provocaram a morte de muitos seres vivos que habitaram a Terra. Então, para que você tenha uma ideia, 90% das espécies marinhas, ou seja, as espécies que viviam no mar, e 70% das espécies dos vertebrados, ou seja, dos animais que possuem ossos terrestres, né? Esses animais aí que viveram aqui na Terra, que existiram na época, simplesmente desapareceram, tá? Eles desapareceram. Os dinossauros só passaram a existir na Terra depois dessa extinção em massa, ou seja, de grande quantidade. E as rochas, as pedras que os cientistas analisaram, elas foram encontradas em 3 países, no Japão, na China e na Hungria. Mas ninguém sabe dizer onde deve ter caído o cometa ou o asteroide há 250 milhões de anos, pois naquela época existia um enorme continente na Terra, conhecido como Pangeia. Então, não era dividido ainda, não era Brasil, não era China, não eram outros países, era um mundo só. E isso pode ter acontecido, então, e provocado a extinção desses animais. A gente vai conversar mais sobre isso também, vamos trocar ideias e conversar sobre possibilidades do que possa ter acontecido. As atividades que nós temos para realizar, então, estão nas páginas 228. Na página 229,
ela vai trazer para nós um jogo que vai estar lá no anexo da apostila de vocês. Então, no anexo 7, vocês vão encontrar para destacar essa página aqui, ó, que vai ser um jogo da memória. E aí, vocês vão encontrar junto também essa página aqui, ó, cheia de quadradinhos. E aí, vocês vão completar com o nome desses animais que nós vimos hoje, que é tigre dentes de sabre, preguiça gigante, o mastodonte, o tigre e também o elefante, que vocês vão ver que estão aqui nessas imagens. Então, vocês vão colocar o nome desses animais que estão aqui dentro dos quadradinhos, e aí depois joga seu jogo da memória, encontrando o nome e a imagem, tá? As outras atividades estão nas páginas 232 e 233. Super tranquilo, acho que vocês vão conseguir realizar, né? Vocês que estão em casa e também quem participa da videoconferência vai realizar junto com a prof. Qualquer dúvida eu vou estar sempre à disposição. Beijinho, até a próxima aula!